Bom, parece que o caso Isabel Veloso se tornou ainda mais complicado e polêmico. Isso porque novas inconsistências na narrativa surgiram, dessa vez envolvendo a médica da influenciadora, a qual ontem, em suas redes sociais, no dia 27 de agosto, afirmou que a garota não se encontra em estado terminal, o que é um tanto contraditório porque essa mesma médica, uma semana antes, voltou a reafirmar em suas redes sociais em uma postagem que a jovem sim possuía um quadro de estágio terminal. E bom, para poder entender isso melhor, nós vamos fazer um breve react aqui de um vídeo que o Guga Figueiredo postou ontem falando sobre o assunto. Para você que não sabe, o Guga, ele é um youtuber que investiga e expõe as mentiras e golpes que são aplicados aí pela internet, e ele foi um dos primeiros, ou eu acho até que o primeiro, a começar a contestar as inconsistências na narrativa aí da Isabel. De qualquer forma, os créditos foram dados, então vamos para o vídeo. A Isabel Veloso trocou até as informações da bio dela do Instagram, olha isso. Antes era vivendo com câncer terminal e contando histórias. Agora é vivendo com câncer em cuidados paliativos e contando histórias. E hoje saiu a matéria, hoje dia 27 de agosto, que a Isabel Veloso não tem mais câncer terminal. A médica afirma que a influenciadora grávida com câncer não está em estágio terminal. Muito bem. Em março deste ano, Isabel Veloso informou que seu prognóstico era de apenas 6 meses de vida, após várias tentativas de tratamento. Então, após anunciar, no último dia 11... Bom, no meu penúltimo vídeo eu já falei sobre essa questão do câncer. Eu particularmente não duvido que ela tenha, no entanto eu acredito que de fato o estágio dele realmente não é tão avançado assim. No entanto, dentro dessa história toda, para mim o que realmente é polêmico, é complicado, foram as publicidades não muito éticas que a jovem fez nesses últimos meses em sequência. Basicamente, ela divulgou uma loja falsa que não entregava os produtos, um curso que ensinava uma função secreta dentro da Shopee que te faria faturar muito dinheiro que não existia, uma agência intermediadora que cobrava de mães e gestantes para ajudá-las a conseguir o auxílio maternidade, sendo que esse auxílio poderia ser solicitado de forma 100% gratuita através do INSS, e a polêmica mais recente, a divulgação de uma loja que vendia 3 perfumes importados por apenas R$100, mas adivinha só, a loja não entregava. E eu já tinha falado antes que R$100 muitas vezes é o valor de um perfume nacional de uma marca que muitas vezes nem é tão conhecida assim. Eu falei sobre tudo isso no meu penúltimo vídeo, onde eu faço um tipo de resumão sobre o caso Isabel Veloso. Se você quiser ver ele, eu vou deixar no card e também na tela final. Mas vamos continuar aqui. Isabel Veloso, de 18 anos, tem dividido opiniões, uma vez que era de conhecimento público o seu diagnóstico de câncer terminal. A médica Melina Branco Bender, que cuida da influenciadora, explicou, no entanto, que a jovem não está em estágio terminal e afirmou que o tumor dela está pequeno e estagnado. Agora eu não estou entendendo mais nada, porque as palavras da própria médica agora: o quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com o crescimento estagnado, ainda com controle importante dos sintomas que ela sentia, que eram dores e falta de ar. Agora o que está sentindo são ânsias e os vômitos, comuns no início da gestação. Agora sim, eu não estou entendendo mais nada, porque a médica está entrando em contradição. Mas acontece, gente, é que no dia 19 de agosto, ou seja, na semana passada, a própria médica Melina postou que a Isabel tem doença terminal nessa postagem aqui. Então como que semana passada era terminal e agora a própria médica disse que não é? Então, realmente a história já começa a dar uma boa embolada. Por quê? Quando ela foi lá no podcast Inteligência LTDA, ela havia afirmado que os médicos haviam lhe dado apenas alguns meses, né? Uma estimativa bem pequena, sendo que ela já não estava mais fazendo os tratamentos convencionais e estava se mantendo apenas no paliativo para reduzir os sintomas da doença. Só que depois disso veio a notícia de que a doença havia se estabilizado. Tudo isso foi antes até mesmo dela anunciar que iria se casar e que também estava grávida, se eu não me engano. Aí agora, recentemente, no dia 19, a médica dela veio nas redes sociais reafirmar o quadro de doença terminal. E agora, no dia 27, ela desmente isso. Ela diz que a jovem não está no quadro terminal. E outro ponto que as pessoas também batem bastante na tecla é a questão da aparência do semblante dela, que nunca, em nenhum momento, foi condizente com o estágio que a sua doença supostamente estaria. E eu concordo com isso daí porque quem infelizmente já pôde ver como essa doença evolui quando acometeu um familiar, um conhecido, um amigo, sabe que a pessoa ao longo das semanas, ao longo dos dias, ela vai definhando gradativamente ao ponto em que em determinado momento ela se torna quase que irreconhecível. E a pessoa começa a desenvolver dor no corpo todo, junto com a indisposição. E não é algo esporádico. Uma semana a pessoa vai estar bem e na outra ela vai estar mais disposta. Não, ela vai regredindo cada vez mais. O que não condiz muito com o quadro da jovem aí,
aí, porque já teve vezes em que ela disse que em uma semana estava sentindo fortes dores a ponto de ficar da cama, e na outra semana ela estava lá postando foto indo pra academia. O poder do amor é sem dúvida o remédio mais eficaz que temos. E aí na legenda tem, Isabel Veloso, uma jovem de 18 anos que, mesmo enfrentando um diagnóstico de câncer terminal, olha ali, câncer terminal, nos ensina diariamente sobre esperança e resiliência. Então assim, gente, tá muito estranho isso daí. Semana passada era terminal, agora não é mais, cada um fala uma coisa. Agora não sei, especulação minha, fontes, vozes da minha cabeça. Eu acho dessa história é que esse caso tá tomando proporções absurdas. Tá todo mundo falando sobre isso. Aí a médica tá vendo que isso qualquer hora vai sobrar pra ela e tá querendo tirar o dela da reta. Outra coisa que eu acho é que esse câncer nunca foi terminal. Eu acredito que talvez ela tenha câncer, já teve câncer, mas que é terminal nunca foi. Mas ela usou essa historinha aí pra viralizar, pra ganhar dinheiro, e agora a chapa tá quente, estão querendo mudar a narrativa aí, querer se esquivar, mudar tudo que já foi dito. Então é isso, é o que eu acho. E agora eu tenho um relato aqui sério. Esse relato é da Colorindo Altar, que é a Aline. A Aline trabalhou de cerimonialista no casamento da Isabel. Olha só o relato dela que ela deixou na página do Léo Dias. Agora eu vou falar. Dirigi 900 km para fazer a cerimônia de casamento dela e já percebi que a conta não batia. Eu vi muita coisa que deixou mais do que claro que não tinha câncer terminal. Ela tem câncer, mas não terminal. Todos nós ajudamos por vontade própria, mas eu sei o que eu vi. Ninguém me contou. Todos os meus vídeos viralizaram e eu apaguei da minha rede porque não vou compartilhar disso. Eu não sigo mais ela. Fico muito triste por ela ter potencializado o câncer com a palavra terminal, porque eu acreditei nela, tenho 2 crianças pequenas e deixei minha família por amor a ela. Me senti muito traída, mas isso fala sobre ela e não sobre a mim. Vida que segue. Que o câncer continue assim e ela viva por muitos anos. A colheita é certa. E aí, para poder fechar o caixão, agora nós temos o relato de uma pessoa próxima, uma pessoa que atuou como cerimonialista do casamento da jovem, ratificando tudo isso que nós estamos discutindo aqui no vídeo. Eu estava questionando também o motivo, o porquê que as páginas de fofoca falam sobre gravidez, falam sobre a Isabel, sobre o casamento, sobre a doença, mas nenhum portal de notícias falou dos golpes. E acontece que agora, a mídia começou a noticiar. Olha aqui a matéria que saiu na revista Contigo hoje. Isabel Veloso usou fama obtida com câncer terminal para divulgar serviços acusados de golpes. Após sensibilizar milhões de pessoas, Isabel Veloso usou a fama obtida com câncer terminal para divulgar produtos e serviços de procedência duvidosa. E realmente, há algum tempo atrás, praticamente ninguém, pelo menos ninguém da mídia convencional, estava falando aí dessas publicidades meio duvidosas que ela estava fazendo. E muitos dos seguidores da jovem ficavam se utilizando da doença como um escudo para poder tentar validar tudo isso que estava acontecendo. Eles alegavam, na verdade ainda alegam, né, que a garota estava sofrendo um tipo de perseguição, porque o prazo de estimativa de vida dela já tinha passado e como ela não tinha morrido, agora as pessoas estavam desejando a morte dela. E não, cara, não tem nada a ver. Vocês precisam entender o seguinte, o fato dela ter uma doença não serve, independente dessa doença ser terminal ou não dá o aval para ela simplesmente sair fazendo qualquer coisa, divulgando qualquer porcaria. Afinal de contas, agora ela é uma grande influencer, com mais de 3 milhões de seguidores apenas no Instagram. Olha o poder, olha a influência que essa garota tem. Com uma única publicação, ela pode fazer com que centenas de milhares de pessoas caiam em um esparro. Então entendam de uma vez por todas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a doença dela realmente se estabilizou, então Deus queira que continue assim e que ela possa ter uma vida longa. No entanto, e aqui eu estou apenas levantando hipóteses, não estou afirmando nada, se houve mentira em relação ao verdadeiro estágio da doença e toda a comoção que isso gerou foi utilizada intencionalmente para promover essas publicidades não muito éticas, então é necessário que haja uma responsabilização. Afinal de contas, várias pessoas foram prejudicadas, foram lesadas. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o meu vídeo anterior fixado aqui na tela final, para você que ainda não assistiu poder dar uma olhada, e é basicamente isso. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos e desejar que as coisas sejam esclarecidas da forma mais breve possível. Enfim, é isso daí, fiquem na paz, valeu, falou, até mais.